Fala aí pessoal, tudo bem? Vou iniciar mais um relatório, mais uma avaliação de fundo imobiliário. E eu acho que esse é o último fundo de relatório de dezembro. Acho que a partir dos próximos vídeos já vão ser os relatórios de janeiro, tá? A não ser que tenha algum fundo que eu tenha esquecido aí aparecer no meio, mas eu acredito que esse é o último de dezembro. A gente está falando do AFHI, que é um baita fundo de papel, que é o que eu tenho falado para vocês, que eu vejo como sendo o fundo mais, a gestão mais pró-cotista. Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Ele está em emissão, tem um ponto que eu falei na emissão dele, que acabou se concretizando, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso agora. Bom, vamos lá, então é o nosso relatório agora de dezembro de 2024, 2023, aqui a parte do fundo em si, né? Cota patrimonial 96,3, cota de mercado 99,70, que é o que eu tenho falado para vocês. Ele é um dos poucos fundos que não teve deságio, que é um bom sinal, que mostrando que a gestão vem trabalhando muito bem, e não é um ágio que ele deixe ele muito caro. É um baita fundo, então ele tem trabalhado bastante, vem se movimentando muito bem. 27 mil cotistas, vem crescendo mês a mês, mas ainda, como eu falo para vocês, é um fundo fora do mainstream, digamos, né? Bom, aqui a parte do RI, né? Aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da emissão. Ó, o fundo ele iniciou, eu fiz um vídeo para vocês falando sobre a emissão, a quinta emissão de cotas, no valor patrimonial, 100 milhões de volume. Aqui tem todos os documentos da emissão, né? Mas é aquela emissão que não tem taxa de distribuição, toda a taxa é paga toda a parte de custos é pago pela gestora, o que é assim, é muito bom, porque acho que é um dos únicos fundos que faz isso, uma das únicas gestoras que faz isso, que não tem taxa, a taxa é paga pela gestora, não é paga nem pelo cotista e nem pelo fundo, mostrando que dá para fazer. Talvez dê para fazer por causa do tamanho do fundo. Quem sabe quando esse fundo crescer, isso não seja mais viável de se fazer. Só que aí, o grande ponto que é o seguinte, que eu comentei no vídeo quando eu analisei a emissão para vocês. E isso aconteceu na emissão anterior do AFHI, que teve a mesma proposta da gestora pagar as taxas. O fato de não ter dinheiro investido em publicidade, acaba que não tem assessor ligando para entrando em contato com o cotista para poder investir, participar da emissão. Então você acaba que não tem publicidade para cima disso. E não tendo publicidade, a emissão acaba não captando tudo aquilo que precisa. E isso aconteceu na emissão passada e é o que aconteceu na primeira fase. Se aqui eu peguei aqui, ó, o comunicado de encerramento do direito de preferência, que foi agora no dia 30 de janeiro. E como vocês podem ver aqui, ó, os cotistas puderam exercer o direito de preferência de até 1.037.000 cotas ao preço de R$ 96, porém houve colocação de 303 mil novas cotas, totalizando um montante de 29 milhões. Então sobrou dessa emissão 734 mil cotas a 70 milhões de captação que ainda precisa ser feito para chegar no volume, no montante inicial. Então, é o que eu falei para vocês, isso provavelmente ia acontecer porque não tem publicidade em cima, né? Então, e aí eles colocam que agora a gente está no fator de sobras, né? O direito de subscrição de sobras, no fator de 2,4, 200%, né? Então, se você, a cada cota que você tem, você vai receber 2 direitos, né? Então, para 2,5, né? Na verdade, é praticamente 2 vezes o que você tem de cota nesse momento da parte das sobras, né? Então mostrando aqui, então a gente está nessa fase aqui. Eu acho que esse vídeo deve estar saindo agora, dia 7 ou dia 8 de fevereiro. Então a gente está nessa fase aqui, que é o encerramento do direito de sobras e montante adicional. Então, se você ainda quer participar, ainda dá tempo de participar do montante de sobras. Lembrando que para você participar tanto do de sobras quanto do adicional, você deve ter participado do direito de preferência. Se você não participou, você não vai receber sobras, porque
porque só tem direito à sobra quem de fato participou. Então, se você tiver interesse ainda, e obviamente que também é entre institucional agora, né? Vamos ver se tem alguma coisa para poder chegar nesse volume aqui, para poder fazer o fundo crescer, tá? Então, desculpa, pessoal. Resultado gerado no mês de 90 de dezembro, né? 93 centavos por cota, distribuído R$1. Ainda tem resultado acumulado de 17 centavos por cota, que é total, na verdade, né? Que o que pode ser distribuído é 13, tem inflação acruada de 4 centavos ainda, que não tem como distribuir ainda. E aqui vocês podem ver que ele teve um mês que ele fez quase 20 centavos de sobra, e aí usou um pouquinho esses meses aqui para poder manter a linearidade de pagamento, mas ainda tem uma sobra para poder manter esse R$1 aqui, e vamos ver essas movimentações que ele fez e com o dinheiro da captação. Ó, o dezembro ele oferiu um lucro de 3 milhões e 100, e somado com o saldo não distribuído, tá dando 1,13 por cota, mas ele distribuiu R$1, que dá aqueles 13 centavos que ele tem de sobras na verdade, de reserva ainda. Cota patrimonial do fundo teve uma desvalorização de 40 centavos no mês, pouca coisa, sem problema nenhum. Distribuição de R$1 por cota, que dá um dividendo mensal de 1% e de 12,04 no ano, que é bem interessante, tá? Aqui movimentações que ele fez. Ele adquiriu 9 milhões de um CRI UF Jacutinga de IPCA mais 9,5. Isso aqui não está sendo interessante, porque já o CVBI também fez uma aquisição de um CRI voltado para essa questão de energia solar. Interessante isso, né? IPCA mais 9,5, o que traz essa característica mais de mid-risk pro AFHI mesmo. Aqui vendeu no mercado secundário CRI FGR, a taxa de IPCA 9,5. Vendeu outra parte do Infinity Town, corresponde a IPCA mais 11. Eles colocam aqui: a equipe de gestão optou pela venda parcial e seguirá executando a estratégia de liquidar a exposição nos próximos meses, por entender que existem melhores oportunidades no mercado secundário, considerando o perfil de risco e retorno do fundo. E aqui, pessoal, um ponto importante, que isso deve acontecer principalmente depois dessa última questão da MP, da resolução CVM, que mudou as questões de garantias de CRI e CRA. Até eu publiquei no Instagram, isso que eu peguei do professor Felipe Ribeiro, lá do Clube FI, que ele falou que cerca de 30% a 40% dos CRIs que foram emitidos em 23, eles não seriam emitidos depois dessa lei. Mas como todos os CRIs que foram emitidos antes continuam valendo, a questão toda vai diminuir bastante a oferta agora para 2024. É isso que a gente vai acompanhar para ver quais são os efeitos. Como os que foram emitidos não tem nenhum problema, vai aumentar bastante a procura e a negociação no mercado secundário. Então a gente vai ver muito isso. Esse é um ponto bem interessante. Aqui eles colocam a projeção de Selic de 9% para o final de 2024, que a gente já sabe. No curto prazo podemos observar um incremento de receita monetária nos fundos cuja carteira é concentrada no IPCA, que foi o que eu tenho falado para vocês já, alguns relatórios, não só do AFHI, mas principalmente relatórios de fundos de papel, que tem o IPCA como majoritário, que dezembro foi uma pancada, foi acho que 0,5 se eu não me engano. Então deve vir um aumento de receita aí nos próximos meses, principalmente para o FHI e para os CRIs, para os fundos que têm CRI indexado ao IPCA. Eles colocam aqui: a estratégia da equipe é buscar linearização dos rendimentos distribuídos, que é o que eles têm feito, né? E o principal objetivo é defender o patrimônio do cotista, buscando sempre a melhor relação de risco-retorno possível. E a gente tem visto que, de fato, não é só discurso que a gestão faz, tá? Bom, aqui a parte do resultado, a gente pode ver que eles tiveram um resultado menor do que o rendimento, a gente já viu ali, mas ainda tem um resultado de 0,13, eles precisaram usar 7 centavos aqui para poder manter, mas ainda está tranquilo, bem gerenciável. Aumento de 4% de cotistas, o histórico, o patrimonial que reduziu 0,41 centavos. Parte de mercado, né, ele ainda continua bem tranquilo, ele caiu um pouco, né, na cotação. Normalmente acontece isso quando o fundo entra em emissão. Aqui os CRIs do fundo, vejo que ele tem uma característica quase meio a meio entre high grade e high yield.
Acho que ele até coloca isso aqui. Aqui é a parte da carteira do fundo, CRI IPCA 7,96 e 4,32 de CDI, de CDI. Eu acredito que pela característica dele, ele pode, inclusive acho que ele deve aumentar com essas compras, com essa compra que ele fez de IPCA, acho que esse aqui é o IPCA mais 10, se eu não me engano. IPCA mais 9,5, tá aqui, IPCA mais 9,5. Que eu falei para vocês, né, a questão de usina eólica. Aqui a parte de alocação, 60% IPCA, 40% CDI. Aqui que eu falei, né, ele tem basicamente 65% high grade, 35% high yield. Então eu espero que o fundo passe um pouco de IPCA mais 8, até para justificar esses 35 aqui de high yield, né? Então a gente espera que ele melhore um pouco o carrego nos próximos meses. Até pelo fato de 40% sem incorporação, que é mais arriscado do que a grande parte, que embora varejo também aqui embaixo, tá? Mas também, por outro lado, 90% série única, o que deixa ele mais conservador nesse ponto. E aqui os ativos do fundo. E é isso, pessoal. Vamos esperar qual que vai ser a resolução da emissão para ver se de fato ele vai captar o que ele precisa para melhorar o carrego do fundo, mas assim, vem sendo um fundo bem interessante e, como eu sempre tenho falado, o mais pró-cotista que a gente tem no momento, tá bom? Espero você no próximo vídeo.